Fala, YouTube, meu nome é Pedro Santana, está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, YouTube, no episódio de conversar sobre A Monster Calls, ou 7 minutos depois da meia-noite, o mais novo filme do diretor Juan Antonio Bayona, dessa vez estrelando Felicity Jones, Sigourney Weaver, Louis McDougall, entre outros. Pois bem, 7 minutos depois da meia-noite conta a história de um menino, interpretado pelo Louis McDougall, chamado Connor, e tem uma vida bastante difícil. Ele está passando por um momento que a mãe dele está sofrendo de câncer, ele sofre bullying na escola, e dentro disso ele começa a ver um monstro, que é meio tipo um Groot, assim, um monstro de árvore, e na verdade ele sai da árvore lá que está presente no cemitério perto da casa dele e vai até a janela dele todo dia à 00:07, por isso 7 minutos depois da meia-noite. Bom, esse filme, como eu disse, é conduzido pelo J.A. Bayona, que é um diretor que, assim, a estética toda dele, parece que as influências são parecidas com a do Guilherme Del Toro, porque até minha namorada que estava assistindo o filme comigo lembrou que esse filme tem uma similaridade grande, assim, em aspecto de tom e visualidade, com O Labirinto do Fauno. É um filme com uma mensagem interessante, mas não tanto original, assim, algo que a gente já viu antes, mas executado de uma forma bem original, utilizando um elemento de fantasia, quase um realismo mágico, igual lá do José Padilha, e ele faz isso de forma muito eficiente, assim, ele mescla os elementos de fantasia da narrativa de forma bem abstrata, mas ao mesmo tempo pautada nas características do personagem, mas assim, sem te deixar muito claro se é um mecanismo interno do personagem ou se é uma exteriorização verdadeira, que se aquele monstro de fato existe, que pode ser até um assunto para o nosso vídeo de spoilers desse filme, mas em geral uma direção muito competente, com um tom muito bem estabelecido e um aspecto visual muito bem trabalhado. O roteiro aqui nesse filme foi algo que me incomodou um pouquinho mais, porque eu achei um roteiro com um pouco de elementos demais, assim, principalmente que esse filme ele faz uma coisa interessante, que é parecidamente com Animais Noturnos, por que pareça, as histórias contadas ao longo da trama, elas são refletidas na tela de um jeito muito parecido que foi feito no Harry Potter e as Relíquias da Morte, quando o cara tá contando da história das Relíquias da Morte. Um estilo visual muito semelhante, assim, feito de forma muito bonita, assim, uma execução muito legal, mas não se me lembrou demais o momento do Harry Potter, eu fiquei tipo, não, isso aqui. As atuações do filme, em geral, foram boas e competentes, mas nada que destacou-se demais. É um filme muito emocionante, assim, muito cheio de impacto, que faz a maioria dos seres humanos normais, menos eu, que tem um coração de pedra, chorarem, só choro com filme de animais, mas assim, todo mundo no cinema, na sessão que eu fui, estava bastante emocionado, bastante impactado, mas eu acho que não pelas atuações em si, mas pela história e pela situação em geral, porque é uma história assim, que apesar de fantasiosa, ela gera um nível de empatia bastante interessante. A Felicity Jones foi o personagem que eu menos gostei aqui no filme, eu achei ela bastante unidimensional. Eu nem culpo a atuação dela em si, porque eu acho que ela foi, de forma geral, muito direta nas emoções dela, e ela conseguiu fazer o conflito da mãe, que tem que falar pro filho que ela tá doente, mas que ela vai melhorar, etc e tal, mas eu achei ela bastante unidimensional. A Sigourney Weaver também fez um papel interessante dentro do filme, como uma megera britânica, mas ela não aparece o suficiente dentro da trama para se tornar um personagem de grande impacto. O Louis McDougall também é um ator jovem aqui, que faz um trabalho bom na atuação dele, principalmente nas interações com o monstro, etc e tal, mas eu não achei que ele teve uma expressividade tão grande quando ele estava atuando sem falar, igual eu já falei alguns momentos aqui no filme, que tem gente que faz isso brilhantemente bem, como a Amy Adams, por exemplo. E finalmente o Liam Neeson, que interpreta o monstro. Ele sim faz um trabalho de voz excepcional aqui dentro desse filme, ele carrega toda a bagagem que esse monstro traz, de ser um monstro milenário aí que tá ajudando o menino a lidar com a situação, etc e tal, e você não sabe se ele é de verdade, de mentira, etc. E ele fez um trabalho realmente muito louvável aqui dentro desse filme. A Monster Calls é um filme visualmente muito interessante, com uma paleta que lembra Guilherme Del Toro, uma história que conta um sentimento muito clichê de forma até bastante original, na minha opinião. Então, a Monster Calls recebeu a nota 8/10, é um filme que vale a pena ser assistido, e tragam lenços pro cinema, que a maioria das pessoas vai chorar bastante. Então é isso aí, YouTube, se você gostou do vídeo, clica aqui na marca d'água para se inscrever no canal, dá um joinha que ajuda bastante, e você vai encontrar séries, críticas e tudo mais que tem a ver com o mundo do cinema. Deixe nos comentários se você gostou de 7 minutos depois da meia-noite, se você não gostou, qual filme aí que você se emocionou nos tempos, e fiquem ligados aí pro meu vídeo de spoilers. Então é isso aí, YouTube, até a próxima.